Shalom, shalom, pessoal. Voltei. Sempre eu estou falando sobre a Torá, sobre a lei. Nós ouvimos falar sobre a lei de Moshe, mas nós discordamos que a lei era de Moshe, porque foi Yahvá que deu a Moshe. Outro assunto muito importante, que nós sempre estamos a refletir, que a Torá, quando falamos lei, nós estamos falando de coisa sem poder, coisa que o mundo todo pode ter uma lei diferente. Mas quando nós falamos Torá, nós estamos referindo à lei dada pelo Criador, não à lei de humano, não à lei criada por reis ou por alguns sábios. A lei ou a Torá, como nós estamos falando, é considerada pelos hebreus, por alguns cristãos, entre aspas, pela maneira de pensar. Logo em breve estamos falando sobre isso. E foi dada por Moshe no Monte Sinai há cerca de 3.300 anos. Religiões têm uma contagem diferente, mas é baseadamente em 3.300 anos que foi dado a Torá a Moshe. A lei de Moshe, ou melhor, a lei que foi dada a Moshe, é considerada pelos hebreus e pelos cristãos, como eu disse, entre aspas. Vamos falar sobre isso. Pois é vista como revelação dada aos hebreus pelo próprio Criador. Temos chamados 10 mandamentos, que seriam as 10 palavras. Essas 10 palavras foi dada para que as pessoas pudessem estar em nosso meio e pudessem aprender a Torá. As 10 palavras eram uma maneira da pessoa começar o primeiro ponto de purificação para poder completar e aprender segundo a Torá. Se alguém não tem as 10 palavras, então não pode permanecer entre nós. E estando entre nós, então é o dever dele para permanecer entre nós, observar as 10 palavras, mesmo que não tem como mandamento. A lei tem outras normas e regulamentos que está em nossa vida social. Mas, como eu disse, queria falar dos cristãos em breve. Nós vamos que o cristão acredita que a lei, a Torá, cumpriu-se no chamado Jesus, que é um falso. E chama esse Jesus de um Novo Testamento. É claro que, segundo Jeremias 31:31, o Criador ia fazer um novo concerto, não com religiosos, não com grupos de cristãos, mas fazer um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aí começa a primeira contradição. Nós vemos que a lei se divide em duas leis, a lei cerimonial e a lei moral. A cerimonial se refletia-se ao profeta de Devarim. A cerimonial era a sombra do que havia de vir. A cerimonial estava esperando o profeta de Devarim, que não é Jesus e nem os outros que eu sempre estou mencionando sobre isso. A Torá é um guia para a nossa vida, para que nós possamos assim alcançar a moral, porque o homem deve ter se edificado sobre a moral para poder respeitar tudo quanto está sobre a face da terra. Então, se nós temos a moral, nós respeitamos os animais, respeitamos o meio ambiente em si, respeitamos as pessoas e respeitamos tudo quanto a nossa vida possa alcançar. Mas se nós não temos morais, nós somos pessoas irracionais que não sabem discernir entre o bem e o mal. Então é isso aí, pessoal. Shalom, shalom.